Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá, senhores passageiros. Peço a todos que coloquem o cinto e aumentem o volume, pois vai começar mais um Plano de Voo. E eu já quero dar as boas-vindas a todos que vão decolar conosco em mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e faço a mediação deste podcast. Você embarcou no empreendedorismo, mas está com dificuldades para gerenciar o seu caixa. Afivelem os cintos que o episódio de hoje pode te ajudar. O caixa de uma empresa é como o coração para o ser humano. É vital para o funcionamento correto de todas as partes. De acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae com empreendedores atendidos pelo Programa Brasil Mais Inovador, 97% realizaram pelo menos uma inovação no seu negócio em 2021. No ano passado, 500 mil de empresas buscaram apoio no Sebrae para desenvolver ações inovadoras nos seus estabelecimentos. Ou seja, os empreendedores foram forçados a melhorar o faturamento por meio da inovação. Um tema que a gente fala muito aqui no Plano de Voo. Melhora no atendimento, qualidade do produto ou serviço, aumento na produção ou otimização de custos. Tudo isso são estratégias que podem ser aplicadas para melhorar o faturamento da empresa. E para trazer algumas dicas de como recuperar o caixa, hoje vamos conversar com o Roberto Basso, ele que é CEO da Zap e também é estrela da nossa campanha Sebrae é pra ti. O Roberto presenciou na prática como o Sebrae é apoio importante para quem está começando seu negócio ou para quem já está no mercado. A gente sabe um pouquinho da tua história, Roberto, mas a gente sabe que o Roberto sonhava em empreender desde criança. Ele acompanhava o negócio da família e customizava pequenos itens para vender aos amigos. Formado em administração, ele morou no Canadá e na Inglaterra e foi lá que teve o primeiro contato com o setor de bazar. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Roberto. Oi, pessoal, tudo bem? Ótimo, eu estou bem curiosa para ouvir essa tua história aí. E hoje temos uma passageira nova embarcando por aqui. Quem nos acompanha é a Josiane Ongarato, ela que é gestora de projetos do Sebrae RS. Bem-vinda, Josi! Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui contigo, Alexandra, e com o Roberto também. Muito bom! E o Plano de Voo hoje está sendo gravado presencialmente com esses meus convidados, Roberto e Josi, aqui no estúdio. É uma delícia poder conversar olhando olho no olho, né, gente? Muito bom mesmo. Muito melhor do que pela telinha. Exato. Para produzir um fluxo de caixa de maneira eficaz, é necessário analisar todos os aspectos que envolvem a empresa. Assim, é possível discernir o que melhor se aplica à sua realidade de trabalho. A Zapping vende produtos para cozinha, decoração, cama, mesa, banho, pet, material escolar, eletrônicos, ferragens e tudo que a gente precisa para casa. Tá certo, Roberto, isso? Isso aí, o que não tem tá para chegar lá. Poxa vida, hein, Jô? Você é um vendedor. É isso aí, né? Estamos treinando bem, né? Estamos participando bem lá do projeto. É isso aí, muito bom. Muito bom. Mas nem tudo foram flores sempre nesse caminho do empreendedorismo, né, Roberto? A empresa passou por dificuldades aí em 2016, também problemas de fluxo de caixa e tudo mais. E eu queria que tu começasse nos contando um pouco da tua história, Roberto, no empreendedorismo, pra gente entender o sucesso que hoje é a Zapping, inclusive com franquias, pelo que eu já fiquei sabendo aqui. Exatamente. O sucesso ele veio depois de um tempo, mas o início foi bem desafiador, bem complicado. Passamos por algumas situações extremamente complicadas por não conhecer algumas ferramentas ou conhecer e não utilizar. Ah, que pode ser também, né? Muitas a gente conhecia e não usava. Então, mesmo sendo formado em administração, já pós-graduado em gestão de negócios, a gente começou o negócio, eu e o meu sócio na época, em 2010. Foi muito engraçado até, foi uma ligação dele, ele falou, Roberto, vamos abrir uma loja. Eu falei, vamos embora. Não sabia onde é que era, não conhecia nada, mas topei o desafio. Abrimos a primeira loja, estávamos indo bem. Já no segundo mês de operação, compramos a segunda unidade, uma loja operando. Importante falar, praticamente sem recursos. Isso foi em que ano? 2010.
Cada um tinha 15 mil reais. Não se coloca uma loja, mesmo em 2010, não se colocava uma loja com esses valores. Começamos a trabalhar bem alavancados com o banco, sem fazer uma gestão de fluxo de caixa. Estava indo bem, 2010, 2011, abrimos a terceira loja, as 3 unidades em Porto Alegre, todas lojas próprias, tudo correndo bem, o caixa apertado, pega empréstimo, repactua a dívida. 2014, nós demos um passo bem grande. No final de 2013, a gente pegou um centro de distribuição pequeno. Em 2014, já mudamos para um de 1.000 metros quadrados. Abrimos mais 3 lojas num prazo de 90 dias. Uau! Que tal, hein, Josi? Uma por mês aí, né? Foi um desafio, foi uma loucura ali. Esses 90 dias foi uma correria. Dormir, ninguém dormiu nesse Não, período não. aí. Não, tava ensaiando para abrir franquia, hein? Exato. Mas cometemos bastante erros nesse momento. Assim, hoje, olhando, né, como é que é engenheiro de obra pronta, a gente viu, hoje eu vejo os erros que a gente cometeu. Então, bem alavancado, as lojas abriram, ok, começou a vender, deu qualquer movimento na economia ou na nossa venda, faltava dinheiro. Te interrompendo um pouquinho, mas o que tu apontaria 2 dos principais erros aí que tá falando lá de 2014? Excesso de estoque, compra de mix errado, excesso de equipe, investimentos desnecessários, já ultrapassando os 2 aí, né? Investimentos desnecessários nas reformas ou melhoria das lojas, que consumiam caixa que nós não tínhamos, a gente tinha que recorrer a banco, principalmente a partir de estoque. Nós tínhamos um depósito de 1.000 metros quadrados, que nós tomávamos dinheiro no banco para comprar a mercadoria Pra e deixar ele lá parado. E a mercadoria Exatamente. parada. Josi, isso é comum? Assim, muitos empreendedores que acabam procurando o apoio do Sebrae com essa mesma dor que o Roberto teve lá em 2014. Sim, muito comum, assim, a gente vê isso em diversos setores, né, segmentos, assim, não tem assim, é só com alimentação, ou é só com o varejo, não. Em diversos setores a gente vê isso, que é um dos principais erros, né, ou assim, uma das principais oportunidades de melhoria que a gente vê quando a gente fala de fluxo de caixa é essa questão do estoque, né, de tu efetivamente gerenciar bem esse estoque. Né? Porque é dinheiro parado. É dinheiro parado. E agora que a gente está com essa inflação alta, agora então é um momento Sim. que... Que requer ainda mais esse cuidado, né? Essa análise. A indicação não é que tu não tenha, né? Mas assim, Claro. que a gente precisa entender o negócio, ver qual é a necessidade dele, né? De capital de giro, qual é a necessidade de capital investido em estoque, para que não se faça um investimento que não é necessário, né? Que possa comprometer o teu fluxo de caixa. Boa! E fechamos esse parêntese, porque essa super explicação da Josi. Que bom se tu tivesse ouvido isso em 2014, hein, Roberto? O pior que eu ouvi, mas não quis escutar. Isso é muito bom. Eu adoro quando ele fala isso. É tinha muito bom. ferramenta e não usou. Tinha. Eu trabalho já junto com o Sebrae, se não me falha a memória, desde 2012. Foi o primeiro projeto que a gente fez dentro da área de recursos humanos, na parte de inscrição de cargos. Depois fizemos planejamento estratégico. Em 2014, que eu fui para a área financeira junto com o Sebrae, ali eles começaram a falar do caixa. Se eu tivesse escutado, realmente, não só escutado, mas colocado em prática o que o Sebrae, os consultores do Sebrae, nos passaram naquela época, com certeza eu não chegaria no final de 2015 quebrado. Nossa, que frase Viu forte só? Chega a me arrepiar. essa. Muito bom. Gosto muito por isso, quando a gente tem essas trocas, assim, é muito bom, né? A gente ouvir. Não, e foi assim, o consultor na época, ele insistia para fechar algumas lojas, para reduzir estoque, nós não, comprar em quantidade é melhor, ganha no frete, ganha nisso, naquilo. Na metade de 2015, que realmente a gente assumiu que estava quebrado. Então, na época, eu com o meu sócio, nós falamos, bom, estamos quebrados. É duro isso, hein? É difícil, primeiro, tu aceitar, vamos dizer assim, tu vê isso. Primeiro, o mais difícil é tu ver. Depois, para aceitar, é um processo que não é tão fácil. Assimilar, né? Assimilar isso aí foi bem complicado. E ali na metade de 2015, se nós tivéssemos fechado as lojas, ou parte delas, o nosso prejuízo teria sido
absurdamente menor. Mais de R$1 milhão aí nós teríamos economizado na época. Então, enfim, passou, final de 2015, começamos a fechar as lojas. Nós tínhamos 6 lojas na época, todas próprias. Já se chamava Zapping. Começou como Mini Preço lá em 2010, em 2014 que nós mudamos o nome para Zapping, já pensando em franquear o negócio, que é um nome que a gente conseguiu registrar, hoje está tudo bonitinho, dentro do NPI. Então, teve essa mudança ali no meio do caminho para tornar a marca mais forte. Mas das 6 lojas, nós fechamos elas entre o final de 2015 até março, abril de 2016, fechamos 5 das lojas. Ficamos só com a unidade do Bonfim. Ali eu brinco, né? Ficou muito cacique para pouco índio. Era eu e o meu sócio ali para uma loja só. A empresa não suportava sustentar 2 donos. Não suportava nenhum. A gente não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, né? Então 2 donos era impossível. Aí a gente fez um bem bolado, eu assumi o negócio e aí comecei a estruturar, a pensar o negócio de uma maneira diferente. E aí o Sebrae continuou com a importância que teve. Olha, o Sebrae não desistiu de ti, Roberto. E nem eu dele, né? Porque... Né? Não se desistiram, que bonito. Porque aí a gente começa a analisar o que foi feito. O que é o mais comum que eu vejo entre os meus amigos e outros empreendedores? Foi a crise econômica, foi o governo, foi uma coisa externa, seja o que for, entendeu? Não foi nenhum desses fatores externos que levaram o nosso negócio à quase falência. Foi realmente erros nossos, que se nós tivéssemos feito algumas coisas significativas, diferentes, mas não impossíveis. Eram todas coisas bem plausíveis, bem fáceis, olhando hoje, né? Fácil de falar, Sim. De fazer. Então, ali eu comecei, no ano de 2016, foi um ano extremamente complicado. Todo o ano de 2016 até fevereiro de 2017 foi... Realmente, eu chegava de manhã, tinha R$400, ia lá, comprava um pouquinho de mercadoria, botava na loja, início da tarde, tinha 500, ia lá, comprava mais um pouco de mercadoria... E assim foi indo. Vendendo estoque antigo, que sobrou muito estoque das lojas, fazendo promoções, enfim. Doamos muita coisa, porque essa questão de ter estoque, coisas que saíram da moda... Na época ali, eu brinco, o mensageiro da caridade ficou feliz, porque eu dei de coisa para eles lá, para fazer as doações, para creches. Fez uma coisa boa. Tem que pensar que fez uma coisa boa. Não, e foi importante para nós. Né, então. Foi bem importante para nós. E o desapego, que às vezes a gente quer guardar uma coisa que não vai vender, ou que foi um dos aprendizados aí de ter quebrado. Porque eu acho que quando a gente está falando, né, do varejo, assim, da venda... A gente compra para vender e não para gente, né? Eu sou filha de uma professora que teve loja por 30 anos. Eu sempre brinco que eu dobro uma camiseta com poucas pessoas. Eu dobro uma roupa perfeitamente, porque eu sempre ajudei na loja da minha mãe. E em vários momentos as roupas ficavam lá, porque às vezes ela saía e comprava roupas para vender, mas era para ela, né? E não... Eu acho que esse, para quem trabalha com estoque, especialmente com isso, com roupas e coisa que muda... A estação é para ficar atento, né? Muito. Isso, no início, eu não cuidava da parte de compras. Eu cuidava de operação de loja, gestão financeira, RH, TI. E o meu sócio cuidava de compras. Quando eu comecei a comprar, esse foi um desafio. Eu olhava algumas coisas e, meu Deus, mas isso eu nunca vou ter na minha casa. Isso é feio. Isso eu nunca vou usar. Exato. Né? E aí eu comecei a falar, não, só um pouquinho, é feio para mim. Então, vamos botar na loja. Colocava em quantidades menores. E vendia. Aí vendia tudo. Aí tu, mas acho que talvez eu vou querer um desse aqui, né? Daqui a pouco deve ser bom, né? Não, teve contar uma passagem rapidinha. Por favor. Um item que eu não acreditei, era um jogo americano gigante. Era 1 metro e pouco por, acho que 80 centímetros, não me lembro exatamente. O meu sócio comprou aquilo, eu falei, meu Deus, isso não vai vender nunca. Isso é ruim de expor, não cabia na gôndola. Uma estampa de um gosto duvidoso.
Então, Gostei. Duvidoso. Para mim não era legal, mas... Né? A gente colocou aquilo na loja e ele comprou 50 caixas. Quantos tinha em cada caixa? Cada caixa tinha 144 unidades. Não, pera, vamos voltar então. 144 vezes 50? Isso aí. Oh. Eu fiquei louco. Mas, enfim, nos primeiros dias, estava na loja aquela mercadoria e eu falei, vou acompanhar de perto. Porque Quero ver quem é que vem aqui comprar isso aqui, vou estudar. Vou estudar. Literalmente, as clientes começaram a se bater e se empurrar para escolher as estampas. As de gosto duvidoso de mesmo. De gosto duvidoso. Sobrou algumas ali, sobraram no final, mas bem. Faz parte. Sim. Vendeu tudo absurdamente rápido. Gente. Eu não acreditei. Ali eu falei, não, só um pouquinho, Roberto. Esquece teu gosto. Esquece o time, esquece qualquer coisa. Que no início, eu sou gremista, no início eu não queria comprar coisa do Inter. Depois falei, bom, tem que comprar. Vamos consultar a especialista Josiane, que está aqui, que vai nos dizer, tá certo isso, Olha, consultora? eu como colorada, o que eu vou te dizer, né? Acho que tá completamente errado. Mas, isso é uma questão que o Roberto traz, assim, que eu me lembro, um dia que eu fui visitar ele na Zapping, ele me disse isso, ele disse, no início eu olhava e dizia, como é que eu vou comprar isso aqui, né? Um negócio que eu nunca teria na minha casa, né? E é exatamente o que ele estava comentando agora. A gente precisa analisar quando tem um negócio, tu tem que ver quem é o teu público, né? Estudar o teu público. Quem é a persona que tu atende, minimamente, né? Que hoje em dia a gente fala muito da persona. Construir essa persona e entender como é que ela se comporta, o que ela quer comprar. Daqui a pouco, provavelmente, agora ele falando desse produto aí da estampa, pode ter sido alguma coisa daqui a pouco que saiu ou numa série, numa novela, né? Alguma coisa do tipo que talvez não era uma coisa de acesso dele. Mas que pro público geral, aquilo ali estava sendo muito pedido, né? E aí se coloca aquilo e se vende. Então, aí também se tem uma importância, até acho que saindo um pouco da tua pergunta, mas a importância de a gente estar sempre muito antenado nas tendências, né? E no que é, agora nas trends, enfim, né? Às vezes eu digo, a gente já tá... Eu já... Né? Às vezes... Né? Roberto que deve saber bem disso. Isso. Então, assim, o que agora... o que tá na moda, o que tá em voga, o que a gente precisa ter, né? Porque é isso. Tu ter um negócio não é atender o teu gosto pessoal, né? É atender o gosto do teu consumidor. Parece tão óbvio isso que a gente tá falando, né? Agora que a gente externou, botou em palavras, parece tão óbvio isso. Mas na lida do dia a dia, não é óbvio. Não é. Né? Não é mesmo. Roberto, uma dúvida, tu continua sendo o comprador das tuas lojas? Eu estava um pouco afastado, agora... Mas é que ele gosta, né? Ele gosta. E agora eu tô voltando, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de comprar, gosto dessa função, de ir a São Paulo, ir em feira, tá com o fornecedor, é legal. Mas agora tu traz até coisas de gosto duvidoso, de boas, tranquilo. Um monte de coisa do Inter. O Inter tá na primeira divisão, vamos meter coisa do Inter para vender lá. As de gosto duvidoso agora são as primeiras, né? Estão todas lá na frente, na vitrine. Isso aí. Então, isso aí realmente eu mudei, aprendi muito. E a questão da persona foi uma das primeiras coisas que ali em 2016 eu comecei a fazer. A gente fez algumas pesquisas dentro da loja. Realmente medimos quantas mulheres entram, quantos homens entram, qual que é a idade de cada um, quem compra, quem não compra, quantas peças cada um compra. Entendemos quem que era a nossa persona. Ok, agora vamos entender o que esse público gosta. Então, foi o segundo passo. Lendo muito, estudando muito. Importante demais isso, né? Aí definimos persona, definimos... o que elas querem comprar, aí trabalhamos na estrutura da loja, como expor esse produto para elas. Nessa época saiu o livro do Galó, aí li o livro dele, casualmente coincidiu várias coisas que a gente estava fazendo com o processo que a Renner passou no passado. Então, não importa o tamanho da empresa, às vezes o problema é o mesmo. Isto mesmo. E uma das coisas que eu adoro no Sebrae é que eles trazem problemas ou situações de empresas reais. Empresas de tamanho médio, pequeno, igual nós. Não lá em Harvard, lá na IBM, lá na Dell. Que bonito, legal, né? Mas às vezes não se aplica ao nosso negócio pequeno. Exato.
Então, eu acho que esse empreendedorismo real, né? Antes da gente começar a gravação desse episódio, a gente falava aqui, né? Tava explicando um pouco sobre o plano de voo pro Roberto. Falávamos sobre a importância de a gente conversar e falar sobre o empreendedorismo real com seus problemas. E eu sempre, vocês me acompanham, vocês sabem que eu sempre pergunto sobre coisas que deram errado. Mas com o Roberto, a história dele já começou atravessada, né? Sim. O Roberto já começou E é importante falar, nós já gravamos 2 episódios aqui do plano de voo somente para falar sobre falhas. E a importância de falhar e aprender, não ficar chorando com a falha, né? Mas aprender o que eu fiz de errado aqui, o que vamos fazer. Então, se alguém quiser acompanhar, dá uma procurada aqui no canal do Spotify, que a gente tem 2 episódios onde falamos também sobre a feira que rola aqui em Porto Alegre e lá fora também, que é a FailCon, onde só pode contar histórias fracassadas. Muito bom. E eu acho que a gente aprende muito com a falha. Sim, foi uma pós-graduação, doutorado, eu diria, mas o falhar não quer dizer que tu aprendeu. Ali nesse momento, em 2016, 2017, que eu realmente assumi o que eu tinha feito de errado. Eu, Roberto. E no dia que, vamos dizer assim, a gente assumiu que estava quebrado lá em 2015, eu anotei, tenho até hoje essa anotação colada no meu quarto, o quanto eu devia para cada banco. Só faltou fornecedores que eu me esqueci, que é para estar lembrando todos os dias dos erros que eu cometi. A consequência, na verdade, dos erros. O banco é importante em vários momentos desde que tu saiba utilizar. Exato. Agora, eu caí no banco por erros, e aí eu olho aquilo. Pô, eu errei o excesso de estoque, eu errei excesso de gente, eu errei promoção com margem negativa. Enfim, tem N coisas que aconteceram. E nessa reconstrução da Zapping, a partir de 2016, tudo isso foi levado em consideração. Trabalhei imobiliário, mudei imobiliário, voltamos a crescer. Aí tu estava com uma loja só, manteve a do Bonfim. Mantive a do Bonfim. Em 2017, a gente ainda estava só com a do Bonfim. Nós já mais do que dobramos o faturamento 17 com relação a 16. Então, a gente conseguiu fazer foi um trabalho bem de formiguinha mesmo. 2018, a gente dobrou de tamanho a loja do Bonfim, o que permitiu a gente já ter pago boa parte das contas. Que alívio, hein? Bah, nem me fale. Voltando a dormir. A única coisa ruim foi que eu perdi o meu despertador, que todo dia, 7 da manhã, me ligava uma empresa de cobrança. Era religioso aquilo. Poxa, 7 da manhã pra já acordar a gente. Mas que bom poder estar agora falando assim e tá dando risada disso, né? E coisa que, a gente tá aqui tudo rindo de nervoso. Mas momentos tensos, né, Bah? Imagino assim não é fácil. E tem que ter sangue frio na hora de negociar, tem que, enfim. Tu pensou em desistir, Roberto, em algum momento? Vou fechar tudo isso aqui, vou pegar meu currículo e bater em alguma empresa? Eu não só pensei, como eu coloquei à venda, cheguei a oferecer a loja do Bonfim em 2016. Nesse período em que eu estava só com uma loja, não só mandei currículo, como trabalhei em paralelo. Eu tinha a loja, só que eu não podia tirar dinheiro da loja. E os boletos vindo. Esses nunca descansam. Abre a janela, um boleto. Abre o fogão, a geladeira, mais um. Então, eu trabalhava numa empresa de locação de carros, que eu já tinha uma experiência no passado. Meu ex-chefe me chamou, fiquei trabalhando quase 2 anos para poder ter renda para pagar as contas de casa e a loja conseguir acelerar o crescimento dela. Então, eram 3 turnos de trabalho, uma coisa que foi bem intensa. E uma das coisas que eu vi no início lá, eu carregava a caixa, eu fazia muita coisa da operação, eu etiquetava produto e não tinha tempo para pensar no negócio. Nossa, eu acho que esse é assim, eu tô aqui rindo, porque eu olho para mim como uma empreendedora.
E a Padrinho tem 8 anos e eu fico pensando, nossa, gente, como eu errei tanto nisso, assim. E baixar a cabeça, ficar apertando o botão e não conseguir enxergar o negócio, não ver onde vai dar o problema, antecipar. Porque muitas coisas a gente consegue antecipar, né? De que vai ter o problema, se a gente tiver um bom planejamento. Não, isso foi uma das grandes mudanças. Eu saí do, literalmente, carregar caixa e etiquetar produto. Aprender a delegar não é fácil. Outro ponto, gente. Teve até uma palestra... Roberto tá aqui hoje jogando na cara dos empreendedores. Verdades que precisam ser ditas, né, Roberto? É isso aí. Teve uma palestra até há pouco tempo, que eu fui lá no Sebrae, que delegar não é delargar. Boa! Não vou me esquecer mais dessa frase, porque no início eu delargava. Bom, já que eu não vou fazer, tá aqui, o fulano vai fazer, o ciclano vai fazer. E não cobrava. E quando eu olhei, a gente estava voltando a cometer os mesmos erros. Eu falei, opa, vamos lá. Vem cá, fulano. Tem que fazer, mas é assim. Então... Tem que buscar o equilíbrio, né? Porque é isso, não é só tu delegar e lá, tu tem que... Isso, dar uma orientação. O controle, E tem muita coisa que é fácil de delegar, a gente não delega por medo, por... enfim, até o coisas. ego da gente. Vamos falar bem sério, não é? Exato. Porque é o que eu faço negócio. Bem feito. Como é que eu vou entregar pro funcionário? Mas será que ele vai fazer tão bem? Será que... Eu acho que é talvez uma das coisas mais difíceis, né? Da gente se domar nisso. Eu acho que isso na vida, né, Alexandra? Na vida. Assim, porque a gente não, o outro não vai fazer porque não vai fazer como eu faço. Mas não é questão de fazer como eu faço, é fazer o que precisa ser feito para aquela situação, né? A frieza que o Roberto falou antes, às vezes, que a gente tem que ter. Tem uma frase de um tio meu que, da outra empresa, minha família tem uma empresa, que ele falou: nós temos que ter pessoas melhores do que nós na empresa. Então, isso é uma coisa que eu venho buscando já há algum tempo, ter pessoas que sabem mais de marketing, de RH, de finanças, de compras, enfim, de TI, de todas as áreas, de operação de loja, que venham agregar. Porque a ideia do Roberto é a melhor ideia? Com certeza não. Umas vão ser, outras não, mas as melhores ideias que a gente tem é realmente conversando e chegando, vamos dizer, daí num consenso, bom, isso vai ser bom. E os especialistas para executar e te ajudar. Então, isso foi uma coisa que melhorou bastante dentro da Zapping. Essa questão de conseguir realmente delegar. A empresa voltou a crescer, daí em 2018 a gente abriu essa segunda unidade com muito medo. Realmente foi muito medo. Num ponto que na época tinha gente que me chamava de maluco. Tava tudo para alugar na volta. E hoje é a nossa melhor unidade. Então virou tudo aqui em Porto Alegre. Todas em Porto Alegre. No ano seguinte aí começou já uma ampliação, fazer um teste em termos de franquia ou de uma expansão diferente. Aí foi um investidor que colocou dinheiro, abriu uma loja, nós administrávamos. Então foi um projeto que foi legal, entendemos ele, mas eu vi que não era o que eu queria. Eu não entendia isso como a melhor maneira para expandir. Aquele ditado que o olho do dono que engorda o boi é verdadeiro. A questão do caixa, tu expandir sozinho, tu tem que ter caixa para tudo. Com certeza. Tu expandir, ou seja, com investidor ou com franquias, que aí foi o modelo que nós optamos, tu não precisa ter caixa para tudo. Então, o franqueado entra com o dinheiro, nós entramos com o know-how e é uma parceria que, dando certo, é bom para todo mundo. É bom para o nosso cliente, que a gente consegue entregar um produto de qualidade com um preço justo, entendeu, para ele. O franqueado tem inúmeras vantagens. Enfim, cadastro, padrão de loja, produto, enfim, um monte de coisa. Acessos a fornecedores que eles não teriam começando sozinho, que permite o nosso cliente ter um produto barato. Enfim, aí voltamos para o Sebrae. Começamos Roda e caímos no Sebrae. Exato. Abandonaram um tempinho e voltaram. Exato. E a gente aceita, tudo bem. Então, foi bem legal. Daí, enfim, voltamos, mas já com uma outra estrutura, sabendo os erros que nós cometemos.
Questão de estoque, que eu comentei que foi um dos grandes erros. Olha, agora, há uns, acho que 8 meses agora, que a gente voltou a ter um depósito central, mas já com 10 lojas. Hoje a Zapin conta com 10 lojas, todas na região central de Porto Alegre? São 13 lojas. Nós contamos com 13 lojas, já sendo 10 franquias, 3 lojas próprias, uma em Alvorada e todas as outras em Porto Alegre. A gente tem feito bastante estudo até de onde abrir lojas, tem essas mudanças agora por causa de home office, depois da pandemia mudou um monte de coisa, até fluxo de carro, colégio, enfim. Tem mudado bastante isso, então a gente, como franqueador, se preocupa muito em achar o ponto correto. Então, e aí agora a gente tem esse depósito central para atender todo mundo. Porque agora comporta, agora a empresa está com caixa, com a saúde, com o tamanho para ter esse espaço. Porque é um custo também manter esse espaço, né? É um custo, não só do espaço, mas porque às vezes a gente olha só esse custo, e esse talvez tenha sido o grande erro nosso lá no passado. O aluguel é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Agora, quanto que eu tenho de mercadoria lá dentro? 200.000, 500.000, 1 milhão, 2 milhões. O grande custo tá na mercadoria. E se tu não tem caixa, tu tomou no banco. Sim. Ou tu tomou com o fornecedor, que às vezes a gente acha, eu vou pagar a mesma coisa. Não. Não tem almoço grátis. Comprar à vista, via de regra, se paga mais barato. E só dando essa questão do estoque, né, que a Alexandre estava comentando agora, do depósito, agora também faz sentido porque ele se torna um diferencial para o teu franqueado, né? Então, esse centro de distribuição, ele acaba sendo um atrativo para a pessoa que vai comprar a franquia. Então, eu tenho um suporte, eu não vou precisar, né, comprar... como é que eu vou comprar e ter todo esse estoque que eu preciso ter numa loja Zapin se hoje eu sou um franqueado? Então, a franqueadora, no caso o Roberto, a franqueadora Zapin, disponibiliza para esse potencial franqueado essa oportunidade de comprar um estoque menor e ter a mercadoria na loja. Então, ele tem outro sentido do que era naquele momento, né? E perto das lojas, né? Com acesso à facilidade. Eu tô querendo muito ouvir aí como é que o Roberto enfrentou a pandemia, né? Porque, além de tudo, depois veio uma pandemia em que tudo fechou. Mas a gente precisa fazer um breve intervalo para ouvir um anúncio do Sebrae com mais detalhes sobre a campanha Sebrae é pra ti. Voltamos já! Você também está precisando de apoio e orientação para a tua empresa? Então acesse o site sebraeprati.com.br e veja como podemos te auxiliar. Estamos de volta para esse segundo bloco, hoje com o Roberto Basso, da Zapin, CEO da Zapin, que está nos contando uma história incrível desde 2010, numa parceria com o Sebrae, empreendendo. Muitos problemas, mas agora uma retomada. Está conosco também a gestora de projetos do Sebrae, a Josiane Ongarato. Então, Roberto, começou a franquear lá em 2018, né? Isso, a gente entrou no projeto do Sebrae, na parte de formatação de franquias, onde faz toda a questão legal. Primeiro, faz análise de viabilidade. A Josi pode até explicar um pouco melhor do que eu. Mas é análise de viabilidade, toda a parte legal, contrato, COF. A parte chata que não é compras, né? Tive que aprender também. A parte de formatação, estruturação da franqueadora também a gente faz. Então, é bem importante, assim, porque eu acho que muitas vezes o empresário não enxerga, talvez, isso no Sebrae, né? Que o Sebrae vai até essa parte de expansão. Então, o Sebrae não é só para aquele empresário, para o micro e pequeno empresário que está iniciando o seu negócio ou que está com um negócio que tá nos primeiros passos ali, mas também a gente trabalha muito com aquele empresário que quer buscar uma forma de expansão para a sua empresa. E a franquia, né, esse modelo de franquia, ele serve justamente para esse empresário que busca essa expansão estruturada, né? A gente acaba sempre dizendo que todos os caminhos de expansão meio que correm para franquias, né? Porque franquias acaba é um modelo, né? O franchising, que se fala muito, é o modelo mais seguro para quem quer uma expansão que efetivamente não vai ter, ou ela pode diminuir um pouco os problemas e riscos que tu possa vir a ter depois, né? Então, o Sebrae tem esse suporte, né? Desde a análise de franqueabilidade, depois a parte de formatação da franqueadora e também a expansão para aquelas franqueadoras aqui do estado que buscam aumentar a sua rede, que é o caso da Zapin. E junto com o Sebrae, a gente conseguiu construir tudo isso.
muitos encontros, muita leitura para entender realmente esse sistema que, apesar de já ter trabalhado por uma empresa, vamos dizer, sendo consultor de campo, atendendo diversos franqueados, é completamente diferente. Tu tem que entender a lei realmente, tu tem que cumprir a lei, porque nós ali da Zapin, a gente tem um respeito pelo nosso franqueado, porque alguns deles estão colocando o dinheiro da vida deles ali. E tu não pode desrespeitar isso. Então, ali que eu estava comentando antes, de achar o ponto correto, essa estrutura que a gente tem hoje, de disponibilizar mercadoria para eles abrirem as lojas, essas 3 lojas praticamente conseguiram abrir só pegando talvez 85%, eu não me lembro exatamente o percentual, mercadoria só no nosso CD, em quantidades muito pequenas, 4, 6, 8, 12, para conseguir ter um mix bem variado. E aí o investimento cabe no bolso do nosso franqueado. Porque se ele vai direto em todos os fornecedores, ele tem que comprar a caixa fechada. E aí ele não consegue fazer. E aí pode acontecer aquilo que aconteceu contigo lá no início, 2011, 12, que não, né, teve que fazer um investimento maior, comprou estoque e não conseguiu dar o passo. Exatamente. Legal essa preocupação, hein, Josi, que o Roberto está trazendo aqui enquanto a Zapin, porque eles estão tendo uma preocupação muito grande com quem está se associando a eles para que não passem pelo que eles passaram. Exato, E isso é uma das coisas que a gente coloca sempre muito em evidência, né? No projeto do Sebrae, quando a gente fala sobre franquias, que essa preocupação com o franqueado, ela é extremamente importante, né? Porque a franqueadora, ela dá um suporte para esse franqueado. Então, assim, como é que a gente faz com que uma franqueadora, ela tenha um crescimento sustentável, que é o que o Sebrae acredita, né? Que os negócios precisam ser sustentáveis. A gente precisa que essa franqueadora, ela dê o suporte necessário. Claro que o empresário, quando ele compra uma franquia, é um negócio dele, então ele tem que ter a parte dele, né? A gente não pode esquecer isso. Não. Comprar uma franquia Mágica... não é comprar um negócio que vai se tocar sozinho. Mágica não existe ainda, né? Não. Costumo dizer que a gente atalha um pouco os caminhos, né? Porque quando tu vai empreender por si só, vai abrir um negócio, né? Sem ter nenhuma experiência, ou daqui a pouco, eu achei legal, quero abrir uma cafeteria, enfim, é uma coisa que muitas vezes as pessoas veem. Eu vou abrir, né? Vou me aposentar, eu gosto de café, então eu vou abrir uma cafeteria. Tipo isso, Então, assim, quando tu compra uma franquia, tu tá comprando, né? Geralmente são 3 pilares, assim, que a gente fala. Tu compra uma marca forte, uma marca que já tá presente no mercado. Tu compra um know-how, né? Que daí é o know-how desse empresário, a história toda, que é isso que o Roberto estava trazendo agora, né? Toda essa trajetória, todo esse percurso, né? Que ele transcorreu aí ao longo da sua trajetória empreendedora, serviu como aprendizado para o crescimento da Zapin. E serve também como um atalho para esse franqueado. Então, assim, o Roberto vai poder passar para eles, né? Na forma... no que é estruturado da franquia, né? Como ele deve passar isso, que esse caminho ele seja um pouco menos denso, né? E dolorido. E a outra questão é o suporte, que é tu ter um acompanhamento, né? Ao longo dessa tua trajetória. Então, essa própria questão do estoque, né? Do fluxo de caixa e tudo isso acaba sendo, né, um diferencial. Por mais Robertos, né? No mercado para ajudar os novos Robertos. Isso aí. E muito do projeto também se baseia na ajuda que eu recebi, não só do Sebrae, com todos os consultores que passaram. Eu tive uma experiência que tem gente que fala que são meus concorrentes. Alguns outros donos de loja de bazar. Teve um deles que literalmente comprou a passagem para mim, Roberto, vamos para São Paulo, eu vou te mostrar onde que tu compra. Me apresentou inúmeros caminhos, inúmeros fornecedores novos que eu nunca tinha visto. É dono de um bazar aqui em Porto Alegre. Gente, que legal. Então... nem tudo é concorrência. Parcerias podem fortificar os negócios. Fazem muito. Exato. Então, isso eu prezo muito, sabe? A essas pessoas que me ajudaram, assim, sempre que eu posso, eu agradeço a eles, porque a Zapin é a Zapin hoje, muito por causa deles também. Aprendi muito, tenho aprendido ainda muito com eles. Mesmo estando com uma rede hoje com 13 lojas, na semana passada eu estava com um deles, nós estávamos trocando ideia sobre mercadoria, entendeu? O que comprar, o que não comprar, até preço, vamos dizer assim,
A gente vai colocar na loja a precificação, como fazer, sabe? Detalhezinhos de sistema, tributação, enfim. E isso engrandece, porque eu tenho 13 lojas, um deles tem 2, ou tem 2, ou tem uma, e todo mundo contribui para todos crescerem. E isso eu trouxe para dentro da Zapping para a gente poder realmente repassar de uma maneira talvez estruturada no formato de franquias. Porque para mim o franqueador ele tem que fazer o seu franqueado ganhar dinheiro. Isso aí. Essa é a maior obrigação que ele tem. Isso mesmo. Entendeu? A gente vai fazer todo o possível, entendeu? O franqueado tem que fazer o seu papel, Claro. obviamente. Não é mágica, né? Como a gente estava não falando é. antes. Mas isso eu trouxe muito desses amigos hoje, entendeu? Que realmente me ensinaram muito, continuam me ensinando, entendeu? E hoje o franqueado recebe esse mesmo tratamento de como fazer as coisas da melhor maneira. O bom, replicar o que é bom. Exato. Né? Porque o teu negócio ele não depende só de ti. Quanto mais forte tiver o mercado, quanto mais forte tiver a economia, melhor está o teu negócio também. Então, quando tu leva essas boas práticas para outros empreendedores, e quantos desses empreendedores são novos empreendedores, estão entre, né, compra a franquia, às vezes por ser um valor até menor do que abrir o seu próprio negócio, que é a primeira vez. E aí já tem esse suporte, essas boas práticas vindo de quem já sofreu, né? Quem já sofreu o suficiente, já passou noites acordados o suficiente para não ter. E, Roberto, como é que ficou na pandemia, que daí as lojas tiveram que fechar? Como é que ficou teu fluxo de caixa? Eu tô louca para saber como é que tu superou mais esta. Bom, começou que eu estava em São Paulo fazendo compras. Oh, beleza. Quando estourou, realmente, na pandemia. Março de 2020. Março de 2020. Estava lá em São Paulo, eu e uma funcionária, íamos ficar uma semana fazendo compras, chegamos segunda-feira, compramos, mas já estava estranho. O pessoal já de máscara, um monte de coisa fechada. Isso na segunda-feira, terça-feira, fomos fazer compra, eu falei, vamos voltar. Aí, enfim, aí saiu o decreto para fechar tudo. Voltamos, cheguei até com o conselho do meu pai, fui para um hotel, né? Ninguém sabia o que era. Eu estava com o meu guri, estava com 1 mês de idade. Aí minha sogra estava lá, enfim, a minha filha, minha esposa. Mandei eles para Santo Ângelo, que eu sou natural de lá, para não ter contato. Porque fiquei em São Paulo, enfim, aeroporto, aquela coisa toda. Dito e feito, estava com Covid. A sorte que eu mandei eles para lá. Então, não só as lojas fechadas, como eu em casa com Covid. Sem nem saber o que era, né? Porque a gente sequer sabia o que era. Não, eu ligava para o hospital, ele só falava, fica em casa, não vem para cá, a gente não sabe o que fazer. Então, foi bem desafiador, assim, bem tenso. Beleza, deu tudo certo, não tive grandes sequelas. 14 dias em casa, sozinho, quase enlouqueci, mas tudo bem. Dos males o menor. Dos males o menor, Ainda que foi em casa, né? Não precisou para o hospital. Então, isso, graças a Deus. Não, Deus o livre. Bom, lojas fechadas. Sentou eu e meu financeiro, não se paga mais nada. Ligamos para todos os fornecedores, olha, não tem como. Priorizamos salário, depois a luz lá no limite para não cortarem. Salário e os impostos sobre o salário vale alimentação, enfim, toda essa parte. Se eu não pago eles não têm o que comer. Então, enfim, fomos levando, jogando para frente, começamos a tentar nos reinventar, venda por WhatsApp, televendas, retira. E tu acordava de manhã, era um decreto, meio-dia era outro, de tarde era outro. Então foi hoje abre, amanhã não abre. Exatamente, aí prepara tudo para abrir. Vai lá, tá tudo certo, chama a equipe, tira da... Como é que era? Da suspensão do contrato, aquele que tinha. Ou já tinha os de férias. Vamos abrir. Abriu, fica uma semana, fecha. Então, foi bem desafiador nesse sentido. E aí, realmente, o conhecimento adquirido de controle de caixa e dessa parte de ter quebrado foi fundamental, não só para nós, mas também para os franqueados, que a gente já tinha uma franqueada na época. Então... que era para inaugurar dia 30 de março de 2020 a loja. Oh, meu Deus! Abriu em maio, que foi a primeira abertura que deu ali. Mas
fomos cuidando do caixa, prorroga com fornecedor, venda WhatsApp, teleentrega, aquela coisa tentando se virar. Conseguimos, em todo o período da pandemia, manter a mesma equipe, mesmo número de pessoas. Muito bom. Não exatamente as mesmas pessoas, mas o mesmo número. No final, inclusive, estávamos com algumas pessoas a mais. Abrimos... Quando começou a pandemia, a gente tinha 3 lojas. Abriu a 4ª em maio de 2020. Entre outubro e novembro de 2020, nós abrimos mais 3 lojas. E ninguém volta a dormir, né, Josi? Então, assim, foi realmente desafiador, mas foi muito legal. Para o nosso ramo, como as pessoas estavam em casa, passaram a cozinhar. Sim, foi... Enfeitar a casa. Organizar, arrumar a casa, enfeitar, reforma, arrumar. né, que... As crianças tinham que brincar, tinham que ter livro para escrever, tinham que ter um monte de coisa. Então, E tu tinha tudo na tua loja. E o que eu não tinha estava chegando. Ó, Não. o bom é que a pessoa também fazia uma compra, várias coisas, porque a gente se descobriu o rodo quebrado, a vassoura que não tá funcionando, o pano de chão que não dá mais, né? A gente se descobriu nas nossas casas. E tu tem um mix grande, né? De produtos, assim, pra casa, no bazar. E acho que esses de facilidade, né? Que são esses que facilitam a vida. O dia a dia. O Brinque Zap é soluções para o dia a dia. Muito Isso. bom. Tu quer uma coisa para organizar a casa, utilidade doméstica, tu quer uma fantasia pro teu filho, pra tua filha, material escolar, coisas pro home Resolva office. seus problemas do dia a dia numa loja só. É isso aí. Então, nos ajudou quando a gente podia estar aberto. A gente tinha um volume legal de vendas, mas controlando o caixa, comprando à vista. Tinha dinheiro, comprava, não tinha, não comprava. Então, foi bem desafiador, principalmente a gestão de equipe. Todas as regras de segurança, a questão do álcool gel, de máscara, a quantidade de pessoas dentro da loja. Então, foi bem tenso em alguns momentos. Parei até no hospital um dia lá, deu Olha aí. um negócio no coração lá, porque vai, não vai, fornecedor pressionando e tu tendo que pagar o salário da equipe, que isso não atrasou nem um dia, mas no final, ainda em 2021, ainda durante a pandemia, abrimos mais 3 lojas. E o coração explodindo. Então, assim, foi... Mas foi legal, assim, olhando, foi positivo todo esse período. A gente teve muito mais acertos já do que erros. E muito pelo que aconteceu lá em 2014, 15, 16. A gente conseguiu acertar, tranquilizar os franqueados. Temos experiência nisso daí, gente, nesse problema a gente tá... Mas a gente tá rindo de novo, né? Tá rindo, mas é exatamente isso. Acho que o que vocês passaram lá atrás, a dureza que foi lá atrás, as dificuldades, foi que conseguiu talvez manter a empresa agora nesse Azapin com as suas franqueadas e tudo, nesse momento tão difícil, em que a gente viu um volume absurdo e muito triste, né, de empresas fechando. A gente viu empresas centenárias, empresas grandes, empresas com um bom aporte e que fecharam, né? Exato. Daí essa experiência da Zapin, eu estive conselheiro de administração em uma outra empresa também. Isso aí ajudou muito ali nesse momento de como negociar com uma empresa que é muito maior que nós. Então, porque teve franqueado que falou, cara, eu não vou pedir prorrogação. Como é que tu não vai pedir prorrogação no boleto? Tu não tem dinheiro para pagar. Ou tu paga isso ou tu paga a folha. Então, mas ele não está nem preparado para enfrentar um fornecedor maior, né? Então, isso aí a gente ajudou bastante os franqueados e realmente preserva a caixa. Preserva a caixa. Gente, hoje deu pra gente tirar aqui no mínimo umas 20 dicas, né? Que o Roberto deu, muito fáceis, quer dizer, parecem fáceis, parecem simples, mas que eu tenho certeza que tá assim, ó, ronda a cabeça da grande maioria dos empreendedores. E aí a gente pula agora para 2022 e o Roberto é estrela. E o Roberto tá com a sua foto espalhada em outdoor, TV, internet, até nos relógios, né, Roberto? A gente já se viu já olhou a hora no relógio que tem tua foto? Já morrendo de vergonha, mas quase morri de vergonha para fazer tudo isso aí, que não é muito a minha praia, mas... Como é que foi, Roberto? O que tu sentiu, assim, é uma pergunta até meio boba, mas eu tenho conversado com outras pessoas que participaram da campanha e eu tenho sentido, assim, muito
que eles brincam, né? Ai, os nossos ajudantes do Sebrae, tipo, como anjos, assim. Porque vieram e agora é um pouco de uma coroação de um trabalho árduo, né? Como é que foi quando convidaram, assim? Achou que era uma pegadinha? Mais ou menos. No início eu achei que era meio sacanagem, assim. Eu falei, não, peraí, comercial, o que é isso? Mas, primeiro, eu fiquei muito feliz de receber o convite, pela toda a nossa história, assim, que a gente passou. E outra questão é, o Sebrae está de parabéns com essa campanha, porque é realmente mostrar a vida real de empresários. Eu acho isso fantástico. Como eu já falei antes, ali a gente senta e conversa com dono de restaurante, com salão de beleza, com estacionamento, com um monte de coisa, que o problema é parecido. E eles estão levando essas histórias, não só a minha, como de outros empreendedores, para muita gente. Então, foi divertido. Foi um dia de estrela, de ator, né? Foi. Tomei um susto quando começou a chegar aquele monte de gente lá na loja. Tinha quase 50 pessoas para montar cenário, para montar coisa. Tu achou que ia chegar lá um câmera com uma máquina, um celularzinho? Isso aí. É mais ou menos isso que eu pensei. Eu falei, vai ter um celular, máximo uma filmadora e vambora. Não, foram 7 horas de gravação. Tu acha que é fácil ser famoso? Eu acho que foi num final de semana, não foi? Foi num domingo. Foi num domingo, começou às 3 da tarde, terminou às 10h20 da noite. Então, mas foi muito legal, assim. Primeiro tu vê como é que é esse mundo, que às vezes a gente olha as propagandas e realmente, o pessoal do Sebrae, o apoio que eles nos deram, até nos tranquilizar para fazer as cenas e tal, foi legal. Incentivaram para que a gente chamasse uma gerente de loja, um franqueado, realmente pessoas que não eram figurantes, que fazem parte do dia a dia. Isso foi bem legal. E não adianta, o pessoal do Sebrae foi ótimo, assim, foi muito legal mesmo. E agora tu vai querer seguir a vida de ator também? Não, tô legal. Tô quase achando um sócio aí só pra fazer essa parte, porque não é pra mim. Agora ser o garoto propaganda. E tirando esse princípio de vergonha, que é normal, a gente sempre tem, assim, bater um orgulhinho, assim, olhar pro outdoor e ver a tua história. Porque não é só tua, né? A história de uma empresa. Quantas pessoas estão envolvidas? Aparece o nome do Roberto, mas atrás de ti... Exatamente, dá orgulho, realmente, olhar o que nós éramos lá em 2010 e como está a Zapping hoje. Todas as pessoas que passaram pela Zapping e que contribuíram para o crescimento dela. Eu vejo algumas pessoas que passaram pela Zapping hoje, estão empreendendo ou estão em empresas, em cargos muito legais. E um pouquinho da Zapping também foi para lá. A cultura da empresa vai. Então, isso é muito legal. Eu falo muito para a equipe lá. Aprendam, peguem o conhecimento, seja com o pessoal do Sebrae, seja no dia a dia da loja, com quem sabe. O conhecimento é de vocês. Hoje vocês estão aqui. Amanhã tu pode ser um franqueado da Zapping, tu pode estar numa outra empresa, tu pode estar numa grande empresa em um cargo importante. E o dia que passou, se tu não aprendeu nada, tu perdeu esse dia. Então, aprenda um pouquinho todo dia. Eu falo muito, incentivo muito leitura para eles, cursos, enfim. E eu vejo essas pessoas que passaram e as que estão hoje lá fazendo a Zapping acontecer, crescer, realmente mudar de patamar em termos de número de loja, de faturamento, o mercado conhecer ela. Então, dá orgulho de todo mundo. Uma pena que não dá para estar todo mundo nessas fotos aí no outdoor, porque teria bastante gente aí para participar. Que linda essa tua história, Roberto. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também ficou tocado assim como a gente, porque ou te ouvindo contar, a impressão que dá que tu vai falar, e daí eu desisti. E aí deu, gente, estava demais para mim. Mas essa tua resiliência, ela é do empreendedor, né? E que bonito, que coisa boa. Roberto, muito obrigada. O Plano de Voo te agradece demais a tua generosidade, teu tempo de estar aqui contando a tua história. E muito sucesso para a Zapping, mas muitos franqueados, simbora dominar esse país inteiro. Bora! Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Também é uma novidade para mim, tá falando assim. É teu primeiro podcast? Primeiro podcast. Olha aí, Plano de Voo, gente. Então, realmente, agradecer ao Sebrae por toda a parceria aí nesse longa jornada já, são quase 10 anos junto com o Sebrae. E muito do que a gente construiu se deve ao Sebrae, as pessoas que estão lá.
Existem momentos que realmente a gente olha, meu Deus, eu vou desistir, mas aí a gente tira aquela força e vamos lá, vamos mudar alguma coisa, vamos reinventar, vamos inovar e vamos seguir em frente. Vai dar certo, está dando certo e bola para frente. Josiane, muito obrigada. O Plano de Voo, agora que você veio uma vez, você pode voltar sempre, aprender o caminho. Que bom te ter aqui com toda essa tua qualificação, com todo esse teu conhecimento, e a gente só pode te agradecer. Imagina, eu que super agradeço, assim, para mim é muito gratificante poder ouvir, né? É dessa forma que a gente consegue ver o quanto que o Sebrae consegue estar perto dos empreendedores, né? Então, hoje eu aqui representando o Sebrae, mas todo o time do Sebrae aí que trabalha todos os dias arduamente aí para poder passar isso para os empreendedores. E só queria contribuir dizendo, o Roberto falando de toda a trajetória dele, e o que eu acho super importante aqui no Sebrae também é uma coisa que ele comentou lá no início, que no Sebrae, quando os empreendedores começam a trabalhar com a gente, a vir, a conversar, muito mais do que só as consultorias, toda essa entrega que a gente faz também, eu acho que é o universo que eles encontram de outros empreendedores, né? Então, assim, tu poder trocar com outros empresários que estão no mesmo barco que tu, às vezes, assim, independente em franquias, a gente tem diversos setores e segmentos ali, né? Mas, assim, tem os grupos só de alimentos e bebidas, enfim, né? E quando tu troca com quem tá na mesma trajetória, tu consegue muitas vezes ter um retorno e a resolução de um problema muito mais fácil, né? Tá antenado com as tendências, prevendo aquilo que pode vir a acontecer depois. Então, eu acho que isso é de grande valia e eu sou super fã, enfim, né? Sou, assim, suspeita para falar, mas eu acho que é super importante ter essa troca e é onde os empresários conseguem ganhar mais ainda, né? Do que com as consultorias e tudo aquilo que o Sebrae faz. Isso mesmo. Então, se você aí tá com algum problema ou não, está com alguma ideia, tá a fim de empreender, já empreende, quer mudar de ramo, quer aprender sobre franquia, sobre internacionalização, quer fazer alguma missão para feiras internacionais e mais um montão de coisa, procura o site do Sebrae. Então, acesse sebrae-rs.com.br. Todos os conteúdos, tem um montão de conteúdo, né, Josi, lá que a gente aprende de graça. De graça, pra gente exato. poder estudar, muita atualização. Então, dá um pulinho lá. Os nossos episódios do Plano de Voo estão no Spotify e estão também no site, nas redes sociais. E um abraço para quem ficou com a gente até agora, naquele obrigada especial para quem nos ouviu. E voltamos na próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.